Olá, bem-vindo ao 9º episódio do Desprogramadas. Eu sou a Cris Hertel, estou aqui com ela, Bruna Mota. Olá, tudo bem com vocês? O episódio anterior foi incrível, hein, gente? Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Leiam um livro que vale muito a pena, vai transformar realmente a vida de vocês. E hoje, como um complemento do episódio anterior, o tema é como cocriar a sua realidade. A prática da manifestação consciente, tá? Então, hoje vamos dar um passo além da nossa jornada. Depois de conhecer as 7 leis herméticas e perceber que a vida se organiza diante de princípios universais, é natural que você pare e se pergunte: ok, mas e agora? Como eu posso usar esse conhecimento na prática? Como posso cocriar a minha própria realidade? A verdade é que você já está criando a sua realidade o tempo inteiro. A gente já falou sobre isso. De forma consciente ou inconsciente, mas isso está acontecendo. A diferença é que quando você faz isso no automático, você acaba repetindo velhos padrões e atraindo experiências que reforçam aquelas velhas crenças que você já carrega há muito tempo. E muitas vezes desde a infância. Só que quando a gente busca todo esse conhecimento, principalmente sobre cocriação, a gente está querendo mudar a nossa realidade, né? E hoje a gente vai ensinar para vocês como que a gente consegue fazer isso de verdade, tá? Passo a passo. Isso. Agora o nosso convite é para que você comece a criar a sua vida de forma consciente, deliberada, alinhada com quem você realmente é e com o que você deseja experimentar. Hoje eu quero te mostrar como fazer isso de uma forma simples, profunda e transformadora. Vamos lá, dona Cristine. O que significa cocriar? Cocriar significa reconhecer que você é parte ativa no processo de criação da sua realidade. Você não está aqui apenas para reagir diante dos fatos, para sobreviver ou se adaptar ao que acontece. Você está aqui para expressar a sua essência através das experiências que você escolhe viver. Você escolhe viver. Isso mesmo. A vida não acontece com você ou contra você, mas através de você. Isso é muito interessante. As pessoas precisam conseguir compreender o que isso de fato... Quando você falou meu nome e você falou o que era, aí eu pensei, eu vou ter que responder, eu vou gaguejar. Ainda bem que você já explicou. É isso aí, gente. É tudo isso aí. Eu já tava preparando. Desesperada! As palavras fugindo. Desesperou! Eu não sei. Eu vou assistir os outros episódios e eu volto. Então, cocriar é assumir esse poder e essa responsabilidade. Somos responsáveis pela vida que temos. Então, vamos lá. Tudo começa com a clareza da intenção. A primeira coisa que você precisa entender é que o universo, sendo mental, que é a primeira lei hermética, responde à clareza do seu pensamento e à intensidade da sua vibração. Quanto mais clara for a sua intenção, mais facilmente você poderá manifestá-la. Então você tem que saber o que você quer. Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que a gente quer. Então, nesse processo de cocriação, o primeiro passo é você estabelecer de forma clara o que você quer, qual é a sua intenção, né? O problema é que a grande maioria das pessoas não sabem o que quer. Elas sabem que elas não querem. Não quero isso. Então, você quer o quê? Ah, não sei. Isso é muito comum. Eu já te contei essa história, mas uma coisa que eu cocriei foi conhecer a Bruna e a gente gravar aquele episódio do Crise em Crise. Eu gravava na minha casa com o microfonezinho lá de LED, com a minha webcam 920p. Eu ficava, mas eu queria trazer alguém pra falar de espiritualidade no meu... Nem convidado tinha no Crise em Crise, nada.
não tinha nenhum equipamento para gravar fora, não conhecia alguém para chamar para gravar isso, mas o que eu tava estudando nessa época falava, você tem que saber o que você quer. Eu pensava, eu quero fazer isso aqui. Aconteceu. Conheci Bruna, gravei, surgiu o equipamento do além, consegui gravar e fazer acontecer e aconteceu. Foi uma cocriação. Exatamente. Porque eu sabia que eu queria aquilo. Isso. E simplesmente aconteceu. Não, então, não me pergunte como. O universo e os arquitetos da materialização das coisas, os arquitetos, eles agem. Gente, vocês assistiram um episódio, eu contando como eu conheci meu atual marido. Sim. Olha o que o universo teve que fazer, mobilizar para fazer aquele encontro acontecer. Sim. Mas isso não é... Essa parte não é problema nosso. Essa parte é a parte dos arquitetos, da galera que tá lá. Sim, o seu papel é saber o que você quer. O seu papel é saber o que você quer, cuidar da sua vibração, e o universo, ele vai, gente, ele vai fazer tudo dar certo, ok? Eu sou a prova viva disso. Então, elas sabem muito bem o que não querem, mas não conseguem definir o que deseja com clareza e detalhe. Então, o primeiro ponto nesse processo de cocriação é eu saber o que eu quero. Saber o que eu quero manifestar de forma clara, com o máximo de detalhes possíveis, tá? Porque quando você emite uma vibração confusa, o universo responde com confusão. Lembra, gente, aquilo que a gente vibra, a gente vai atrair. Sim. Então, se eu emito uma vibração de confusão, eu vou atrair confusão, eu vou ficar perdida. Aí você começa a ouvir várias opiniões de várias pessoas. Nossa, acabou o seu processo. Sim. A gente também já falou sobre isso. A confusão mental vira uma confusão de tudo. Exato. Então, por isso, você deve se perguntar, o que eu realmente desejo manifestar? Como me sentirei quando esta realidade já estiver manifestada? Essas perguntas são extremamente importantes e poderosas. Você saber o que você quer e você sentir como vai ser quando você já tiver aquilo materializado na sua vida. O pensamento cria, a emoção atrai e a ação materializa. Então, é um conjunto dessas três coisas para você manifestar e cocriar. O pensamento cria, a emoção atrai e a ação, ou seja, você fazer aquilo que precisa ser feito, porque não vai cair do céu. Sim. É a ação, ela vai materializar aquela realidade. Esse é o tripé da cocriação, tá? Então, o pensamento é o comando mental, é a imagem que você cria. A emoção é o combustível, a frequência que atrai experiências compatíveis com aquela vibração. E a ação é o passo concreto que materializa. Sem um pensamento claro, não há direção. Você não faz a menor ideia para onde que você tem que ir, o que você tem que fazer. Sem uma emoção alinhada, não há magnetismo. E sem ação, não há manifestação. Não adianta apenas pensar positivo ou repetir afirmações sem você sentir. O que atrai é a frequência emocional que você vibra, não apenas as palavras que você pronuncia. Sim, porque o coração ele tem uma vibração muito forte, né? É a maior. E esses três pilares são interessantes porque quando as pessoas falam, eu não consigo cocriar, essas coisas de atrair não funcionam comigo. Você tá cocriando. Só que você não sabe o que você tá cocriando. Porque o seu pensamento ou você tá pensando em coisa que você nem quer. O seu emocional tá atraindo aquilo que você não quer e tá na sua frente. Isso. O que você tá vivendo agora foi exatamente uma cocriação. E se você tem essa crença de que eu não sei cocriar, já é uma crença. Sim. Já é uma programação. A gente precisa desfazer essa crença. Exato. Né? Sim. Então, se você tiver com algum desses três pilares fora, desalinhado do que você quer, você não vai cocriar aquilo. Exato.
Porque os 3 pontos Sim. precisam estar alinhados e com coerência entre eles. Sim. Tá? E aí tem muita gente que para em um. Tem gente que fica sonhando, sentindo, não age, não faz nada. Fica lá parado, esperando cair do céu. Age, mas as atitudes são contrárias àquilo que ela quer manifestar. Exato. Né? Porque se não tiver com coerência... Sim. Então, por exemplo, se você quer cocriar abundância, aí o dinheiro é uma energia. E você é mão de vaca, você não vai ser abundante. Não vai, porque o fluxo do dinheiro não vai estar circulando, entendeu? Então, se você quer ser abundante, você tem que gastar. Sim. Mas com consciência. Lembra da lei do pêndulo? Se você gasta tudo, na hora que esse pêndulo voltar. Agora, se você entra ali no equilíbrio, no ponto zero, você consegue minimizar esse processo, né? Então, a importância das crenças inconscientes, mais uma vez, tudo gira em torno dessa... Porque o que são as crenças inconscientes? O programa que roda no nosso subconsciente. Esse computador, ele roda com um programa. Se eu instalo um outro programa, ele vai desenvolver outras funções. Então, as crenças inconscientes, elas são o programa que roda dentro da gente. Então, por que essas crenças inconscientes são tão importantes? Aqui entra um ponto essencial. Você não vai manifestar o que você quer conscientemente, mas aquilo que acredita ser possível e merecedor. Sim, verdade. Até aqui, nós entendemos que cocriar a realidade é um processo que envolve 3 elementos fundamentais: clareza de intenção, alinhamento emocional e ação inspirada. Mas há um ponto essencial que muitas vezes é negligenciado. O subconsciente precisa estar alinhado com o que você quer manifestar. Não adianta. Sim, através da repetição, a neuroplasticidade do cérebro, através da repetição, você cria novas redes neurais. Imagine que você tá fazendo uma trilha numa floresta. E aí você não quer ir por aquela trilha que já está feita. Aquela trilha que já está feita é a trilha que todo mundo passa, que todo mundo vai. Aí você fala, eu quero desbravar algo novo. Sim. Ou seja, eu quero cocriar algo diferente. E aí você vai entrar ali por aquela trilha. Aí você vai se machucar todo, né? Porque você tem que ir abrindo espaço para passar e você passou nela. A vegetação volta. Você passa pela segunda vez. Volta. Quanto mais você vai passando por aquela estrada, daqui a pouco ali é uma nova trilha. Sim. E você não precisa mais fazer esforço para estar naquele lugar. Isso sim acontece através dessa repetição consistente, tá? Mas existem outras formas de você conseguir fazer esse processo muito mais rápido, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então, o seu subconsciente precisa estar alinhado com o que você quer manifestar. Tudo que você acredita são apenas as suas próprias convicções. Sua vida seria totalmente diferente se você conseguisse mudar essas convicções. Muitas vezes, essas convicções não são apenas nossas, mas carregamos também as memórias dos nossos pais, dos nossos avós, tataravós e todos os nossos ancestrais. No entanto, não basta ser o que você quiser para que coisas boas aconteçam na sua vida. Você precisa levar em consideração todo esse conjunto, toda essa galera que vem junto com a gente, né? Então, o cenário que vemos lá fora, em todos os aspectos, trabalho financeiro, amoroso, relações pessoais, com amigos, saúde, tudo que vem das nossas convicções. Ou seja, convicções são aquelas crenças que eu não tenho a menor dúvida, que eu tenho certeza absoluta delas. E a gente vai formando a nossa vida com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente vibra. Aquilo está no nosso mais profundo ser. Então, observe a sua vida. Como você está manifestando a sua realidade? Como está o cenário da sua vida hoje? Pois saiba que muitas das coisas que você ainda acredita não são as suas verdades. Muitas das coisas que você
repete na sua vida, que você fala para outras pessoas, vieram desses ancestrais. Foi colocado dentro de você através da cultura, através da religião, através da educação, através da sua ancestralidade. Sim. Então, se você parar para pensar só por um segundo, por exemplo, rosa é para menina e azul é para menino. Quem foi que criou essa verdade? Só faz essa pergunta. Quem disse que rosa é para menino e azul é para menino? E você vai perceber que você não criou essa verdade. Que você herdou essa verdade de outras pessoas. E essa verdade vem sendo passada de gerações em gerações. Principalmente aqui no Brasil que tem isso, né? Porque fora do Brasil não tem nada disso. Só tem essa bobagem aqui. Não existe isso em outros países. Então, se não existe isso em outros países, só existe aqui, você foi ensinado dessa forma. Vamos começar a parar para refletir sobre essas coisas, né? Então, apenas pare para pensar alguns minutos sobre todas as coisas que você acredita realmente ser verdade. Então, eu sei que essa crença não é minha. Eu começo a retirar isso da minha vida. Todas as crenças, tudo que você acredita, pare e se pergunte: essa crença realmente é minha? Eu realmente acredito nisso? Ou isso foi completamente colocado dentro de mim, eu aceito como verdade, aceito como a única possibilidade, inclusive, e nunca parei para pensar, né? Então, eu começo a retirar isso da minha vida. Eu começo a retirar essas crenças. Eu faço uma faxina de crenças e valores que foram repassados para mim, mas que não é o meu valor de verdade. Que você já repetiu tantas vezes desde criança, geralmente, né? Que você acredita que aquilo ali é você. Mas quando você começa a se perguntar, por que eu acredito nisso que eu acredito? Por que eu falo que eu sou assim? Por exemplo, eu fico repetindo que eu sou introvertida. Mas, muitas vezes, eu tô em ambientes que eu queria socializar mais, eu queria ser mais extrovertida. Mas eu creio, e eu assumi, eu me coloquei na caixinha da introvertida. Isso. Até porque, pra mim, é confortável. Tipo, ai, não, gente, é porque eu sou introvertida. Isso. Dá essa desculpa, é mais confortável pra mim. Gente, eu passei a minha vida inteira, eu sempre fui uma criança muito diferente, né? Muito diferente de todas as outras crianças que tinham ao meu redor, de todas as outras pessoas, e eram diferenças gritantes, assim. E os meus pais sempre quiseram me colocar dentro dos padrões da sociedade. E eu fui, graças a Deus, me tornando... Por um período eu me retraí completamente, comecei a manifestar várias doenças, amidalites horríveis e tudo mais. E depois eu me tornei rebelde. Graças a Deus eu me tornei rebelde. Eu falo para todos os rebeldes, graças a Deus, melhor você ser rebelde do que você seguir isso, porque aí você consegue transcender. Se você aceita tudo, você só é mais um ali perpetuando toda aquela maluquice, né? Sim. E por muito tempo, meu Deus, como que eu sofri tentando entrar nessas caixas, né? De que você tem que isso, você tem que aquilo, que você tem que casar, que você tem que ter filho, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Meu Deus do céu, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa que não queria estar aqui de jeito nenhum. Quando finalmente eu consegui romper tudo isso, né, que foi principalmente a partir da minha separação, eu falei, gente, chega. Eu agora só quero ser feliz. Eu agora não aceito mais ser o que eu não sou. Porque foi a minha vida inteira sendo ou tentando ser uma pessoa que eu nunca fui. E quando você consegue parar para observar essas crenças e esses valores e se questionar, eu realmente sou isso? Esse valor realmente é meu? E começa a transcender tudo isso, você começa a acessar o seu verdadeiro eu, que é valiosíssimo. Você veio para ser você e não igual a todas as outras pessoas. Sim. E aí você consegue começar a transformar tudo isso ao seu redor, né? Então, será que aquele valor, aquela crença, aquilo realmente me faz feliz? E as convicções, tudo aquilo que você é convicto, é o que você vai manifestar. Só que a maioria das coisas que a gente acredita e essa programação que foi instalada no nosso subconsciente não é a nossa essência. Não é nosso.
A gente tem que ter muita coragem também Sim. para ser a nossa essência. Porque eu acho que o principal medo que dá é você ser ridicularizado, por exemplo. Isso é uma coisa que me irrita muito. Quando eu vejo alguém que é diferente, e se comporta diferente do padrão, as pessoas ficarem muito em cima daquela pessoa. Debochando ou fazendo tipo, cara, deixa aquela pessoa ser do jeito que ela é. Ela funciona diferente de você. Ah, mas aí é esquisito, mas eu não sei. Deixa a pessoa funcionar daquele jeito. Por que isso te incomoda tanto? Exato. Por que você tem que atacar aquela pessoa que age diferente de uma forma que você não compreende? Que é fora do comum. Por que a gente precisa fazer isso com os outros? Muitas vezes aquela pessoa está sendo que a própria pessoa que está criticando gostaria de ser e não tem coragem de ser. Porque aí tem medo e espelha aquilo no outro, né? Isso é muito... Nossa. Exato. Então, o que acontece, gente? Tudo aquilo que foi passado pelos nossos ancestrais acabam se tornando uma maldição familiar. E essa maldição familiar não é para uma corrente que... Não. E essa maldição familiar não para isso. E essa maldição familiar não para. É uma corrente que não para e todos os nossos ancestrais e familiares tiveram o mesmo padrão de vida. As coisas se repetem eternamente. Então, olha o quanto que isso é grave. Né? Na Índia, por exemplo, tem a questão das castas. Você não tem nenhum direito de mudar de casta. Se você nasce naquela casta, você é escravo daquilo eternamente. Olha que loucura! É muito doido. Então, observe a sua vida. O que está se repetindo na sua vida que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com o seu avô? Porque você vê repetições inacreditáveis. O que está se repetindo na sua vida que você não gosta? Tenha certeza. É apenas a sua convicção de que essa é a verdade. Então, a partir do momento em que a gente para questionar essas crenças, será que eu acredito nisso mesmo? Por que eu acredito nisso? E começa a se questionar, você começa o processo de transmutar tudo isso e abre espaço para que um novo se instale na sua vida. A religião impõe muitas crenças, né? Muitas mesmo. Muitas. Desde que você não pode usar calça até tudo. Tudo que você, e com certeza tem muita gente lá dentro que não faz isso por maldade. Tem muitas pessoas que estão nas religiões que não fazem isso por maldade. Fazem por amor, mas todas elas estão adormecidas. Todas elas estão sendo apagadas e sendo levadas para longe de si mesmos, de quem realmente são. Tá? Não é todo mundo que está dentro da religião. As pessoas, os fiéis, inclusive, que estão ali, não têm a menor noção disso daqui, né? Mas as pessoas gostam desses assuntos. Exato, acha que menor interesse. Exato. Mas as pessoas que estão por trás ali, elas sabem. Elas sabem e estudam isso, inclusive. Então, as nossas convicções são identificadas a partir do momento em que você olha o seu externo, olha a sua vida, olha o que você está manifestando e percebe padrões repetitivos que você não gosta. Mas também vão existir padrões repetitivos que você gosta muito. E esses você não vai precisar mudar, né? Está tudo bem. Mas saiba que tudo o que acontece na sua vida é por conta das suas convicções. A nossa vida é a nossa verdade. Nós só não encontramos aonde nós só nos encontramos aonde o nosso coração está. Não tem para onde correr. O que é que você ainda acredita ser verdade que está fazendo a sua vida ser o que ela é? São várias camadas de crença. E aí, se eu quero mudar a minha realidade, eu preciso focar nessas convicções, né? Eu tenho uma raiva disso. Eu tenho convicção de tal coisa. Então, você não sabe de nada. Entendeu? Porque as coisas, elas são fluidas. A gente, né, vai construindo pensamentos, raciocínios e
ideias, e daqui a pouco você olha e fala, cara, mas eu acho que esse negócio aí que eu achava que fazia sentido, de repente não. Porque, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Sim. E aí sim você... Quantas vezes a gente já teve conversas assim aqui, que a gente ficava um dia inteiro falando, não, porque é isso. Não, agora a gente tem certeza que é isso. Aí no outro dia, nossa, não tinha nada a ver, eu descobri tal coisa. Exatamente. E Várias esse é o processo conversas assim. de construção e de evolução, né? Sim. Agora, se eu tenho convicção de uma coisa, eu tô fechada para qualquer outra coisa que seja diferente daquilo. Qual é a chance disso dar certo? Onde que vai existir evolução aí dentro desse processo? Sim. E normalmente são pessoas muito autoritárias que são assim. E olha para a vida delas, olha para ver o que está acontecendo, entendeu? Se você acredita que tem uma doença e fica afirmando que você precisa de uma cura, toda vez que você precisa de uma cura, você está afirmando, decretando e confirmando que você é doente. Então percebam, tudo é muito sutil. E você fica se sabotando sem saber que está se sabotando. Sim. Tem uma coisinha que pode ser um pouco mais polêmica para pessoas que são mais sensíveis a esse assunto, que é quando, por exemplo, eu fui fazer terapia e aí eu te contei o que eu achava que eu podia ter. Aí você falou, você não vai se rotular que você tem isso e que você é isso. Você descobriu traços disso e agora você vai transmutar tudo isso. E eu fui mudando, eu fui fazendo tratamentos, eu fui mudando, tipo... Exatamente. Sumiu. E aí, exatamente o que muitas pessoas fazem que me incomoda um pouco. A pessoa vai no consultório e ela tem um diagnóstico. Ah, você é depressivo. Esse é o mais comum hoje em dia, né? Pronto. A pessoa encarna a personalidade da depressão e tudo na vida dela por causa da depressão e ela é aquilo ali, ela tem que tomar, sei lá, o remédio daquilo, não sei o quê, porque senão não vai funcionar e acabou. Aí a pessoa tem transtorno de não sei o quê. A personalidade inteira dela passa a ser aquele transtorno. Exato. Isso, e a pessoa vai viver isso pro resto da vida. Quantas vezes a pessoa tá com câncer, sei lá, há não sei quantos anos, aí vai fazer um exame de rotina e descobre, sei lá, um nódulo no peito. E aquilo se agrava. Por quê? Porque você recebeu aquele diagnóstico, você confia no que o médico está dizendo, você confia na medicina simplesmente pura, nua e crua, e você absorve aquilo para você e aquilo... E você é aquilo e acabou. E acabou. E aquilo se agrava. Sim. Né? Então é justamente isso, você passa a ter convicção de que você tem aquilo. Só que você precisa entender que o processo é muito mais amplo do que isso. E é um estado que você pode mudar. Beleza, essa é a realidade agora, mas eu tenho o poder de mudar isso aqui. Exatamente. 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 Então, se no nível consciente você deseja abundância, mas no subconsciente carrega crenças de escassez, autossabotagem, medo do sucesso... Votos de pobreza da ancestralidade. Votos de pobreza da ancestralidade. Isso acontece muito. Você vai continuar atraindo experiências que confirmem essa programação profunda. Então, gente, a gente precisa prestar muita atenção e estar muito presentes. Permanecer na neutralidade, sem dar definições a nada. Sempre que você se perceber dando definição a alguma coisa, se pergunte: de onde vem essa definição? De onde vem essa convicção? Veio comigo essa convicção? Claro que não. Com certeza não. Sim. Alguém te falou aquilo. Quando você era criança, você não sabia daquilo. Alguém te disse aquilo e você tomou aquilo como verdade. Sim. Tem um exemplo, aí partindo mais de coisas da sociedade, né? O Matheus me contou uma história que eu fiquei impressionada, que quando ele morou na Europa, ele tava com uns amigos, assim, e ele tinha uma amiga que ela era, eu não sei se era da Suíça, era de algum país muito frio. Muito, muito frio. E aí ela contou que quando os pais têm um bebezinho e eles estão passeando com o carrinho e eles vão em um bar ou eles vão jantar, eles deixam do lado de fora o bebê. E entram no bar, come, bebe, depois sai e leva o bebê. E eu falei... E eu fiquei assustada, eu fiquei, mas nunca que eu ia deixar o meu filho no ali... frio? No frio! É, porque o bebê vai se acostumando com o frio, né? Nossa. Mas...
O que foi o meu desespero na hora? Primeiro, eu nunca fui na neve, então eu nem pensei na neve. Eu pensei, mas alguém vai fazer alguma coisa com o meu filho. O filho. E aí ele falou assim, como assim vocês deixam o bebê do lado de fora? E ela, a gente deixa lá. Ele, mas e se alguém... E se acontecer alguma coisa com o bebê? Ela, mas vai acontecer o quê com o bebê? Tipo, ela não conseguia entender que podia acontecer alguma coisa com o bebê, porque não é tipo, crença daquela sociedade que alguém vai ver um bebê e vai fazer alguma coisa. Ele ficou, cara, você não tem noção das atrocidades que alguém poderia fazer com esse bebê no Brasil. Exatamente, Deus me livre. Você não tem noção do absurdo que você acabou de falar. A primeira coisa era ser raptado e nossa senhora. E ela não conseguia entender que uma sociedade vive desse jeito. Exato. Ela perguntou assim, mas aonde vocês estão morando? Que alguém vai fazer uma coisa com um bebê? E eu fiquei muito chocada com essa história. Porque é uma crença, né? É uma crença. E que foi passada culturalmente. Sim. Que todos ali acreditam naquilo como aquilo sendo lindo e maravilhoso. Gente, e tá deixar tudo o seu bem. bebê lá fora e jantar. Meu Deus do céu. Então, gente, você se questionar de onde vem essa definição, de onde vem essa convicção, se isso é realmente alguma coisa que de fato eu acredito naquilo, esse questionamento é justamente o ponto em que as técnicas de reprogramação mental entram. E são tão importantes, gente, são fundamentais, na verdade. As técnicas de reprogramação mental, elas vão entrar justamente nesse nível invisível, onde as crenças e convicções estão armazenadas. Não importa quantos desejos você coloque para o universo, a sua vibração vai continuar alinhada com essas crenças e essas convicções. Por isso, a prática da cocriação passa necessariamente pela limpeza e reprogramação dessas crenças. Não tem como isso acontecer de outra forma. Então, quando você desprograma padrões limitantes, você abre espaço para que novas possibilidades se manifestem. Uhum. No final desse episódio, gente, eu vou falar para vocês sobre 2 técnicas extremamente importantes que a gente tem aqui na Aurat, tá? E que vão reprogramar totalmente essas crenças e essas convicções limitantes que vocês têm, tá? A Bruna já usou várias em mim, inclusive. Aquela do aniversário. A gente já contou a do aniversário? Contou. Mas pode contar de novo, porque realmente é impressionante. Todo aniversário meu, eu faço o aniversário dia 28 de março. Eu ficava triste. Antes ali, 28 dias antes, eu ficava triste. Aí tinha uma época que eu dava desculpa que eu tinha visto na astrologia que era o meu inferno astral. Por isso que eu ficava mal. Mas não tinha nada a ver. Eu tinha uma crença que todo aniversário meu ia acontecer algo de ruim. E todo aniversário meu aconteceu algo de ruim. Ou uns dias antes ou alguns dias depois. Então a época do meu aniversário era uma época triste. Eu contei isso pra Bruna, ela fez uma técnica em mim. Vocês não têm noção do calor que eu senti no meu corpo naquele dia. Eu falei, como é que é? Que conversa piada é essa, menina? Que negócio de... Que maldição é essa que você colocou pra você? Vamos acabar com esse troço aqui agora. E aí ela usou essa técnica em mim. E aí a gente viu ali que tava funcionando, né? Porque depois a Bruna pode explicar como que isso funciona. E primeiro, eu nunca tinha ido num festival grande... Também porque não sei porquê, nunca tinha ido no Lola, que era uma coisa que eu queria ir, mas nunca acontecia, eu nunca comprava, ou eu acabava não indo, enfim. Foi um aniversário super divertido, foi super legal, tava com pessoas super divertidas, eu vi vários artistas que eu adoro nos 3 dias de Lola, mesmo grávida, não passei mal, não tive nada, e olha que eu tenho pressão baixa o tempo todo, foi muito bom. Ou seja... Técnica da Bruna. Foi o primeiro aniversário que não aconteceu nada ruim comigo. Exatamente. Sempre, vocês não têm, sempre acontecia algo ruim. Ou e uma técnica que a gente fez o quê? 3 minutos. Não durou nem isso, talvez. E eu não me senti triste no meu aniversário. Exato. Então, assim, é extremamente importante que essa limpeza seja feita, tá? Mas antes de falar sobre essas técnicas, eu quero explicar para vocês como elevar a nossa vibração. Então, cocriar é também escolher em qual frequência eu quero vibrar, né? Porque se eu tenho uma crença de escassez, essa crença ela emite uma vibração de escassez. Então, eu preciso escolher vibrar numa frequência de abundância para que eu manifeste essa abundância, Sim. Tá? Então, lembre-se da lei da vibração que a gente falou no episódio anterior. Tudo está em movimento.
E você pode escolher se quer vibrar na frequência do medo, da dúvida, do ressentimento, ou se você quer vibrar na frequência do amor, da gratidão e da alegria. Essa escolha você vai fazer. Quanto mais elevada for a sua vibração, mais rapidamente você atrairá experiências compatíveis. Por isso, a necessidade de cultivar práticas que elevem a nossa energia, como meditação, gratidão, contato com a natureza, movimento corporal, dançar, fazer alguma atividade física e a expressão da sua criatividade. Tudo isso vai fazer com que a sua vibração aumente, tá? E quanto mais potente essa vibração, quanto mais alta essa vibração, maior a sua manifestação, tá? O papel do ritmo e do tempo. Outra coisa importante, co-criar não significa que tudo vai acontecer no seu tempo. Sim. Exatamente como você imagina, da forma que você imagina. Ah, mas tá demorando muito, será que vai mesmo? Pronto. Será que vai mesmo? Já lascou todo o processo. Será que vai mesmo acontecer? É porque aí você não acredita. Você não acredita 100%, né? Lembre-se da lei do ritmo. Tudo tem seu fluxo, o seu momento certo de se manifestar. E esse não é o momento em que a gente quer manifestar. É o momento em que engloba tantas coisas que a gente não consegue nem ter essa percepção, né? E é importante lembrar que a ansiedade bloqueia o fluxo da cocriação. Completamente, porque você vai baixar a sua frequência de energia através dessa ansiedade, tá? Por isso é fundamental praticar a confiança, a entrega e a paciência. Não adianta, porque senão isso vai cortar o processo da cocriação. E quando você está ocupado também cuidando da sua vibração e fazendo as coisas que você gosta, você acaba esquecendo essa pressão. Isso. E você não fica ansioso de, ai, será que aquilo lá vai acontecer? Não, você já sabe o que você quer, é aquilo ali que você quer, e aí você só tem que cuidar de você, a sua vibração, as coisas ao seu redor, tá tudo bem. Não, e assim, se você entendeu de fato as leis universais, entende de fato que você é um co-criador, se você entende de fato que você é Deus, você não vai se preocupar com isso. Sim. Você simplesmente vai ter a intenção, deixar claro tudo que você quer e vai soltar. E vai viver a sua vida, vai fazer as coisas. Do nada você esbarra, que foi exatamente o que aconteceu comigo com o Dino. Sim. Do nada, gente. Tava esperando qualquer coisa ali, menos aquilo. Entendeu? Essa história é muito legal. Muito legal, né? Saiba que o seu está a caminho. E que às vezes o universo precisa organizar situações que você nem imagina para que aquilo possa acontecer da melhor forma. Nossa, são muitos. Se vocês assistirem, para quem chegou aqui agora, assistam um episódio sobre sincronicidade que vocês vão entender como foi que eu conheci o meu atual marido. Sim. E aí vocês vão entender o malabarismo que o universo precisou fazer para que aquele encontro acontecesse. Mas uma sequência de acontecimentos, né? Exato. Então, assim, a gente não tem noção, mas essa parte é com o universo. Mas se eu confio no universo, se eu confio no processo, se eu entendo tudo isso, e essas passam a ser as minhas convicções, eu vou viver a minha vida, eu vou viver o dia, eu vou aproveitar, porque aquilo vai acontecer em algum momento. Ponto final. E aí, gente, hoje eu quero apresentar a vocês de forma mais completa essas duas técnicas que temos aqui na Aurat, que vão reprogramar definitivamente o subconsciente de vocês, para que vocês definitivamente manifestem a realidade que vocês quiserem manifestar, que é a mesa radiônica e o Psyche, tá? Então vamos lá. O que é a mesa radiônica? A mesa radiônica é uma ferramenta terapêutica que atua no campo energético e vibracional. Ela funciona como um instrumento quântico que permite acessar, identificar e reequilibrar frequências vibracionais que estejam desalinhadas.
Imagine que sua vida é como uma estação de rádio. Se a sintonia está cheia de ruídos, você não ouve a música com clareza. A mesa radiônica é como um afinador que limpa esses ruídos, reorganiza as frequências e permite que você sintonize com o que você deseja manifestar. O processo é realizado à distância, com o uso de gráficos, pêndulo e comandos específicos. Conseguiu? Sim. Ficou claro? Sim. Eu acho que sim, porque muita gente não conhece, né? A gente tem noção que muita gente, às vezes, tá ouvindo falar sobre mesa radiônica a primeira vez aqui. Eu aconselho, se você tá ouvindo aqui a primeira vez, dá uma pesquisada para você entender um pouco do que é a mesa radiônica, e lá vão ter imagens, você vai ver os cristais, você vai ver o pêndulo, você vai ver que existem várias técnicas, né, inclusive na mesa, várias mesas, e é um assunto muito interessante para você que tá aí ouvindo sobre isso pela primeira vez, eu aconselho você a pesquisar, é muito legal. Isso. Então vamos lá, de novo. A mesa radiônica ela é um instrumento quântico que permite acessar, identificar e reequilibrar frequências vibracionais que estejam desalinhadas. Imagine a sua vida como um rádio, cheia de ruído e tudo mais, você não consegue ouvir a música ali com clareza. A mesa radiônica, ela vai organizar tudo isso, ela vai limpar esses ruídos, ela vai reorganizar essas frequências. E isso permite que você, de fato, consiga se sintonizar com aquilo que você deseja manifestar. Sim. Mas não se enganem, gente. Apesar de parecer simples, o trabalho realizado ele é profundo e preciso, porque atua diretamente na matriz energética, onde estão impressos os padrões que condicionam a sua vida, tá? Então, como que a mesa radiônica te ajuda na cocriação? Ela libera bloqueios energéticos que impedem o fluxo natural da vida, corta padrões repetitivos e autossabotadores que você nem percebe que tem, fortalece frequências positivas, alinhando a sua vibração com aquilo que você deseja manifestar, atua no campo quântico, reorganizando as probabilidades e abrindo novos caminhos. Na prática, a sua vida começa a fluir com mais leveza, as oportunidades surgem, as relações melhoram, os processos que antes estavam travados agora fluem livremente. Você começa a perceber que as coisas acontecem de forma mais sincrônica e harmônica, e como se a vida estivesse finalmente no prumo certo. E você pode escolher um tratamento específico também, né? Você Sim. pode fazer uma coisa geral, mas você pode escolher um tema da sua vida também para tratar ali na mesa. Isso, então se você está sentindo que a sua vida amorosa está travada, que a sua vida financeira, a sua vida profissional, ou que você está querendo mudar de carreira, ou qualquer coisa, qualquer área da sua vida que você sente que não está do jeito que você gostaria, ou que você gostaria de mudar, ou que você está bem, mas que quer ficar melhor ainda, a mesa radiônica vai organizar tudo isso e as coisas elas vão simplesmente começar a fluir naturalmente, tá? A outra técnica que a gente tem é o Psyche. O Psyche, ela é uma técnica de reprogramação de crenças que atua diretamente no subconsciente, utilizando protocolos simples e rápidos, mas extremamente eficazes. Nesse caso da crise, amiga, eu acho que não durou nem 3 minutos aquilo dali. Sim. Ele é realmente super rápido, mas assim, é imbatível. Ele foi criado a partir da integração de conhecimentos da neurociência, da biologia do comportamento e de tradições espiritualistas, com o objetivo de facilitar a mudança de crenças limitantes que nos impedem de viver a vida que desejamos. Diferentes abordagens tradicionais que trabalham principalmente com a mente consciente, o Psyche ele atua naquilo que realmente determina os seus resultados, que são as programações do seu subconsciente, né? Então, o autor Bruce Lipton, que é o biólogo, né, que trouxe toda essa questão da epigenética, é essa técnica do Psyche que ele
indica para todas as pessoas, e ele fala que ele transformou a vida dele completamente através dessa técnica de reprogramação. E eu te falo, amiga, os resultados no consultório eram simplesmente surreais. Sim. Surreais. E aí a Bruna testou pra ver se eu acreditava naquela crença, que eu tinha maldição no meu aniversário, aí viu que eu realmente tinha. A hora que começou a mudar, que ela começou a fazer a técnica em mim, vocês não têm noção do calor que deu no meu corpo todo. E eu fiquei, é assim que a gente se sente quando a gente tá mudando uma crença? Não, depende, em cada um vai se manifestar de uma forma E o diferente. ar-condicionado ligado, e eu queimando, assim, do nada. Meu corpo foi ficando muito, 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 muito quente. E aí a gente testou de novo e tinha mudado. E aí, na prática, não aconteceu nada. Exatamente. Foi muito legal. Então, como o Psyche te ajuda na cocriação? Ele identifica e ressignifica crenças que limitam sua capacidade de criar uma vida plena. Instala novos programas mentais alinhados com seus objetivos e com seus valores. Utiliza posturas corporais e testes musculares para estabelecer uma comunicação direta com o seu subconsciente, garantindo que a nova crença foi de fato instalada. Tudo é mensurável, né? Tudo é mensurável. Então, na prática, você começa a perceber que você não precisa mais lutar contra você mesmo, que os velhos padrões simplesmente perdem a força. Você age de forma mais fluida e espontânea, alinhada com quem você realmente deseja ser, tá? É extremamente poderoso essa técnica também. No caso da mesa radiônica, a gente não sabe exatamente o que está sendo trabalhado ali. Nem eu como operadora, o cliente ele pode começar a receber insights, algumas coisas assim. Mas no Psyche, a gente trabalha com crenças específicas, tá? Então, por exemplo, eu meço tudo. Você tem uma crença de que não merece ser feliz. Não tenho essa crença, não. Então vamos testar. Porque não tem erro. Lembra que foi a minha resposta? Eu falei, não, que não. Eu quero ser feliz sim. Eu quero ser feliz sim. Vamos testar. Testei. Meu Deus, como é que pode? Porque a gente conscientemente acha uma coisa, mas o que de fato é o que está lá no subconsciente. E é aí que a gente entra, né? Então, por exemplo, se você sempre teve dificuldade em atrair relacionamentos saudáveis, porque no fundo acredita que não merece ser amada, com Psyche é possível mudar totalmente e definitivamente essa crença. E com isso mudar a frequência que você emite e atrai. Gente, essa técnica é realmente assim, uau. Tanto que aqui no Brasil não tem muitas pessoas nem que conhecem essa técnica. A única pessoa que eu já vi fazer foi você. É isso. Com certeza devem ter outras pessoas, mas as pessoas elas nunca nem ouviram falar disso. E eu recomendo fortemente que vocês pesquisem, porque são cientistas extremamente renomados que indicam essa técnica. E eu te digo que funciona porque funciona mesmo. Assim. Sim, a gente surreal. Tem vários depoimentos de pessoas que fizeram. Né? Exato. O que a ciência e a espiritualidade dizem sobre isso? Na ciência, especialmente na epigenética e na neuroplasticidade, já está mais do que comprovado que as crenças moldam comportamentos e que é possível, sim, alterar os circuitos cerebrais através de novas experiências e práticas. O Psyche atua exatamente nesse ponto, oferecendo uma nova experiência que reprograma a mente subconsciente. Na espiritualidade, sabemos que o campo vibracional e energético é determinante na nossa realidade. E a mesa radiônica atua diretamente nesse campo, reorganizando essas frequências, limpando memórias emocionais e espirituais, inclusive de vidas passadas. Assim, tanto pela via científica quanto pela via espiritual, essas técnicas são poderosas aliadas na jornada da cocriação consciente. Tudo muda a partir desses dois tratamentos. Isso eu dou plena convicção a vocês. Eu não tive
nenhum caso, amiga, até hoje, de uma pessoa que falasse assim, não mudou nada, tudo continua igual. Não, essa Não semana existe. eu estava com um paciente que estava com a vida profissional e financeira totalmente bloqueada. E saiu que ele precisava de 16 meses. Eu acho que a gente está na 9ª mesa. Ele ontem me mandou uma mensagem que conseguiu um emprego. Caramba. É muito rápido, né? Entendeu? Então isso é real. Eu juro para vocês, não tenho nenhum caso de que não tenha mudado, de que, não, nada aconteceu, não existe. Eu não tenho esse relato para dar para vocês, tá? Então, se vocês de fato querem mudar a vida de vocês, gente, estamos aqui para ajudar de verdade nesse processo. A gente vai deixar aqui embaixo o telefone do WhatsApp. Vocês entrem em contato com a gente vai ter o maior prazer de explicar tudo de novo, né? E agendem um horário, porque se vocês querem mudança rápida e eficiente, podem ter certeza que vocês estão com uma pessoa de confiança, ética, que sabe o que está fazendo, tá? Com anos, décadas de experiência, e eu tô aqui para ajudar vocês, tá? A Bruna já foi até para a Índia, gente. Estudar. Exato. Então, o que muda na sua vida quando você escolhe usar essas técnicas? Você para de repetir padrões inconscientes e começa a escolher conscientemente o que você quer viver. Você deixa de se sentir preso e limitado por traumas ou crenças do passado e passa a viver com mais liberdade e poder. Ao alinhar a mente consciente com a mente subconsciente e com o seu campo energético, você entra em uma coerência vibracional. E essa coerência é o que acelera a manifestação da realidade que você deseja. Em vez de nadar contra a corrente, você começa a fluir com ela. A vida deixa de ser uma sucessão de obstáculos e passa a ser uma dança de sincronicidades. Incrível. Sim. E isso está disponível, gente. Isso está disponível, tá? Então, para a gente finalizar o episódio de hoje, se você deseja manifestar uma vida alinhada com a sua essência, a sua missão e os seus sonhos, precisa ir além da vontade consciente. Precisa transformar o que está no seu subconsciente e no seu campo vibracional. Ferramentas como a mesa radiônica e o Psyche não são mágicas, mas sim atalhos conscientes para liberar bloqueios, reprogramar crenças e ativar o seu poder co-criador. Elas te ajudam a assumir de forma prática e profunda aquilo que você realmente é, um co-criador da sua realidade, um ser vibracional e consciente, um canal de manifestação da vida. É isso. E se você quiser vivenciar tudo isso e transformar de verdade a sua vida, a sua realidade e co-criar o que você quiser, nós estamos aqui para ajudar vocês a trilhar esse caminho. Deixem o like de vocês se vocês gostaram desse episódio, compartilhem, entrem em contato com a gente, agende um horário, né? Comecem de verdade a transformação. Vocês não vão se arrepender. Comenta eu garanto. Se ficou alguma dúvida sobre mesa radiônica, porque pra gente... E sobre o Psyche também. A gente já tá há um tempo... a Bruna, obviamente, muito mais que eu. Eu só fiz um curso de mesa radiônica até hoje. Mas a gente já tá familiarizado com esse assunto. Então, às vezes, a gente acaba falando de um jeito que pra gente é muito óbvio, mas pra você que tá ouvindo isso agora não é. Então, deixa aí a sua dúvida, se você tem alguma sobre mesa radiônica. A gente pode explicar de forma mais detalhada. Isso. Pode entrar em contato no WhatsApp, que a gente vai ter toda a paciência do mundo pra te explicar como funciona. Sim. É uma técnica incrível. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fiz a minha mesa. Foi incrível. Sim. Muda da água pro vinho. É muito... muito, muito, muito legal mesmo, muito. Tá, gente? Nunca Então, vou esquecer. Não deixem para amanhã a mudança que vocês podem começar a fazer hoje na vida de vocês. Sim. Não esperem que as coisas vão acontecer sozinhas, sem vocês tomarem as atitudes que precisam ser tomadas, tá?
Não deixa para amanhã você manifestar a vida que você tanto quer. Não deixa para amanhã você ser feliz. Tome hoje uma atitude. Entre em contato com a gente, que a gente está aqui para isso. Para ajudar vocês a trilhar esse caminho e construir uma vida totalmente diferente. E quanto mais pessoas fizerem isso, mais a gente consegue transformar a realidade desse planeta para um lugar muito melhor, muito mais agradável, muito mais leve e alinhado com quem nós verdadeiramente somos. Porque somos Deus em ação aqui, experienciando diversas possibilidades. É isso. Até o próximo episódio. Beijo! Tchau. Tchau.